Chegamos ao último episódio da primeira temporada do Canal Produz. E para encerrar essa jornada, vamos falar sobre um grande desafio do agro brasileiro: a produção de cordeiros em escala. Apesar do alto consumo dessa proteína, o Brasil ainda depende da importação, devido à falta de infraestrutura e à baixa oferta no mercado. Nas fazendas Indaiá, um sistema pioneiro foi desenvolvido para garantir carne de qualidade e um abastecimento mais competitivo. Vamos entender como esse projeto pode transformar o cenário da ovinicultura no Brasil. Cordeiro, leva o rosto do senhor na marca. Cordeiro, na verdade, foi um negócio que a gente começou. Foi mais o meu genro, o Júnior, que achou que nós deveria experimentar criar cordeiro. Não criava cordeiro no sul, não tinha esse hábito. Aí fomos buscar uma mão de obra especializada que mexia muito com isso e com cordeiros. E hoje temos aí com esse projeto. A gente tem hoje já mais de 800 cabeças de cordeiro e a gente montou uma estrutura de confinamento até para confinar os cordeiros, fechado, coberto. Quando a gente decidiu fazer cordeiro, porque a gente já tinha acesso a uma excelente carne bovina, nós temos a melhor carne do estado e está entre as 3 melhores do Brasil, com certeza absoluta. E isso não é atestado por nós, são atestados por especialistas que vivem desse mundo da carne. E a gente sempre tinha esse desafio, a gente é apaixonado pela carne de cordeiro, então a gente ia num restaurante, vamos chegar num restaurante bacana, vamos pedir um cordeiro. Não, da onde vem esse cordeiro? Mas esse cordeiro vem do Uruguai, esse cordeiro vem da Argentina, esse cordeiro... Por que não se fazer esse cordeiro dentro do Brasil? Por que não fazer essa proteína fantástica que é tão difundida a nível de mundo, né? Então você vai na Europa, você come cordeiro, você vai nas Américas, aí você come cordeiro. Então a gente falou assim, não, nós temos que evoluir isso aí, eu acho que a nossa contribuição para todo o sistema de proteína animal é evoluir esse sistema do cordeiro também. Nós começamos com a cria. Nesse primeiro momento a gente comprou algumas matrizes, aí veio o Zé, que até tem um apelido muito peculiar, né? Zé dos Carneiros, né? E eu vi os carneiros chamando ele. Chama, olha, todo mundo chama Zé. Zé. Na sequência, a gente percebeu que tinha que profissionalizar mais. Aí procuramos contratar uma Thaís, que já fez todas as especializações, doutorado, é zootecnista, né? Então, assim, não tem jeito de tocar um projeto... Que é quem cuida de toda a sanidade, produção, toda a gestão aqui dentro do manejo é ela. Não tem jeito de tocar um projeto de ovinos sem ter uma mão de obra específica. Então, os manejos sanitários, alimentar, os manejos próprios de pastagem, das estruturas, depende dessa mão de obra. Eu gosto sempre de frisar o seguinte, para a gente ter um sucesso, para a gente ter uma terminação de sucesso, a chave principal é a cria. Então a chave do sucesso lá que a gente vê no confinamento é a cria, certo? Só que muito se engana quando a gente pensa assim, a cria começa, nasceu o cordeiro, eu vou cuidar dele agora. Começa na gestação. Até antes, na preparação da ovelha para a estação de monta, quando ela está vazia, é lá que eu já vou começar uma cria de qualidade. O que acontece? A fêmea, ela tem que ter condição para ciclar e parir um cordeiro pesado. Se eu tiver uma fêmea magrinha, né, com aquele que quando você olha lá a região dela, lá, os ossos, você vê que ela tá bem magrinha, se olhar você vê que a fêmea tá magra, ela não vai ciclar, né, dificilmente ela cicla. E mesmo se ela ciclar, ela vai produzir um cordeiro, vai parir um cordeiro, né, com um peso ao nascimento muito leve. Então tem que ter uma preocupação com a nutrição. Com a nutrição da ovelha lá atrás, quando ela tá vazia, ela tem que estar em condições boas para a estação de monta. Sem que olhar que ela tem que ter nutrientes para ela se manter e para ela ciclar.
Para né? não perder o peso. Isso, não pode perder peso. Ela não pode estar muito gorda também, ela tem que estar um nível assim, vamos dizer assim, um nível equilibrado, não muito magra nem muito gorda. Se fez o diagnóstico, deu positivo, tem que manter essa nutrição dela, manter ela com a condição corporal boa para ela parir bem. Porque se ela parir bem, ela vai produzir um colostro de qualidade, né? O colostro está ligado à imunidade do cordeiro, uma imunidade passiva, então esse animal vai ser um animal mais forte, não vai ser aquele cordeiro fraco, mirradinho, que pode vir a óbito, né? E tá ligado, então, tudo isso. Então, assim, a gente tem que pensar que eu tenho que pensar na condição dessa ovelha mesmo. Né? Ela vai produzir um colostro de qualidade, se ela estiver com a condição corporal boa, e vai produzir leite em grande quantidade. Nesse projeto Cordeiro do Patrão, para ser já muito mais diferente do que se produz no Brasil, padronizar em alguns pontos. Essas andanças e procurando uma carne de qualidade de cordeiro, a gente percebeu que os lanados eles entregam uma qualidade de carne melhor. A nossa base assim de matriz, ela é Texel e Ile-de-France. Então são dois animais fantásticos que a gente tem um bom potencial produtivo e uma excelente qualidade de carne. Né? Então vocês entenderam que essa raça que tem a lã, a qualidade da carne é melhor. Então a gente está montando um sistema produtivo, um sistema estrutural para fazer animais assim, no decorrer do ano. Então vão ser criados e daí terminados em confinamento, e para a gente ter no decorrer do ano uma qualidade de cordeiro com o mesmo princípio da qualidade bovina, a gente entregar para o consumidor um cordeiro os 12 meses do ano com muita qualidade, com sabor, com maciez, aquela carne de convidar os amigos mesmo e os familiares. E a gente quer introduzir isso na família brasileira. A cultura do brasileiro ainda ela não é dessa forma. Ele de não ter tem a o carne hábito, do cordeiro ele não diariamente. tem o hábito, justamente. Então ele come porco, ele come frango, ele come boi. Mas a gente acredita que tem espaço para uma vez por semana ele ter na refeição a inclusão dele, da carne. A inclusão da proteína do cordeiro. Produzir cordeiro é um desafio. Produzir cordeiro de qualidade é um desafio maior ainda. Então nós fazemos a cria. Hoje não trabalhamos com recria aqui, então eles já vêm diretamente para o confinamento para ser terminados. Nós temos um software que gerencia esses custos. É um software específico para cordeiro. Então o Brasil ele é muito pobre de literatura de cordeiro. Então nós pegamos um software para gerenciar isso daí, até a questão estrutural. Nós estamos aqui hoje dentro de um confinamento de cordeiro, coberto, onde a gente pensa que esses animais, para performar, para ter uma boa produtividade de carne, eles têm que estar num ambiente que tenha conforto. E eu vi que ele é todo arborizado, vocês estão preocupados também com essa atmosfera saudável para eles, né? Não só aqui, mas em volta. Justamente, um acesso à água bacana, um acesso à alimentação. Então, uma estrutura que ela traz assim, um conforto ergométrico para esses animais. Seu Darcy, quando nós chegamos aqui, o senhor me chamou a atenção por um detalhe. Toda essa cerca, o cano, que não machuca o animal, ele é aproveitado. O senhor disse que essa madeira é toda da propriedade. E é um ambiente extremamente bonito, diferenciado. Como foi criado isso? Na verdade, a gente pensou em fazer esse barracão. Estava para desmanchar um outro telhado, um barracão que foi quando a gente começou as propriedades aí, então estava caindo as estruturas, era de madeira. E a gente resolveu desmanchar aquilo, fazer novo, usar telhas novas e trazer essas telhas para fazer esse confinamento aqui. Então a gente aproveitou as telhas que são usadas, as madeiras que tem aqui, tudo foi tirado da propriedade, de eucalipto, as tábuas serradas aí. Esses tubos redondos aí
são aproveitamento das lonas que vem para enfardar os fardinhos de algodão, e cada rolinho delas sobra um tubo desse. Então todos esses tubos que estão nesse confinamento também é aproveitamento de coisa que seria para jogar no ferro velho. Então a gente tem aproveitado para fazer os palanquezinhos com eles, tudo aí. Tudo aproveitamento aqui, só o Isso é uma gestão ambiental, né? Porque o senhor está reaproveitando o material que o senhor ia jogar, que a maioria joga na natureza, mas que aqui a gente está presenciando e a gente vê que a limpeza, a organização é impecável. Não, a gente é muito preocupado com essa parte de higienização, limpeza, de colocar as coisas tudo no seu lugar, embalagem vazia, não tem nada jogado aí a nível de campo, né? Então isso aí é uma preocupação muito grande que a gente tem. Júnior, esses reprodutores, essas matrizes, como que isso é pensado para que esses animais venham com a qualidade definida que vocês estão buscando? A gente precisa ter reprodutores de qualidade. O nosso fornecedor desses reprodutores hoje é a Cabanha do Vermelho. E a gente faz todo um trabalho também, que eu acho que ele é muito válido se falar, porque é um trabalho alimentar. A qualidade da comida que esse animal vai receber, ela é muito importante. Para a gente ter uma carne de qualidade, essa matéria-prima, nós fazemos silagem de capim ou de milho, então a gente usa mix, é uma dieta extremamente balanceada, né? Tudo que vem para o coxo aqui tem que ser lançado no sistema. Então, chegou um lote de animais aqui. A Thaís, junto com o Zé, já pesam esses animais, informam o peso inicial para eles, para o sistema, já geram um relatório de trato e a partir daí eles começam a tratar. Uma dieta de adaptação e depois uma dieta de terminação. Que é toda feita aqui. Então, o mesmo profissionalismo que tem que ter no setor do gado, do bovino, tem que ter no setor do ovino. Porque são coisas muito parecidas. A sistemática de produzir, de alimentar com frequência, com qualidade de alimento, ela tem que ser a mesma. E a gente tem que ser assertivo em relação aos volumes, às qualidades, porque senão as alimentações do sócio ficam furadas, né? Então é importante que eles sejam bem assertivos em relação, faz-se um planejamento, depois faz-se um realizado, né? Então isso é muito importante ter isso daí, esse profissionalismo aqui dentro, do jeito que a gente tem no confinamento de bovinos que você viu ontem, né? Então também tem software, também tem um tag que vai informar a quantidade de comida que está caindo para aquele box, para aqueles animais, né? Para depois a gente fazer a avaliação financeira de todo o sistema, né? Você está diariamente aqui. Todos os dias. Isso é fundamental para quem quer começar um projeto de cordeiro, é pensar que tem que ter um profissional o tempo todo. Sim, junto com os animais. Sim, e não só isso, né? A gente, além de estar todos os dias aqui, a gente tem um controle zootécnico que a gente está fazendo. Por exemplo, coloquei em estação de monta, quem eu coloquei, quais ovelhas, quantas, qual reprodutor. Essa ovelha já foi em 3 estações de monta, nunca pariu. Tchau, ovelha infértil, sabe? Assim, a gente pensa o seguinte, às vezes o pessoal, o que a gente vê muito em outros rebanhos, uns rebanhos até um pouco menores, que não tem esse controle de anotação, né? Tanto anotar no papel, às vezes na correria eu anoto no papel, depois passo pro software, né? Que o Júnior passou pra gente, né? Eu passo pro software, mas às vezes no dia a dia eu não consigo estar aqui manejando o animal e passando direto pro software, né? Porque você vai pegar no celular, vai pegar no computador, vai pegar no animal, né? Tem que estar lavando a mão e tudo, questão, né? Então, assim, eu passo no papel, daí eu chego, quando tiver um tempinho já passo pro software. Sim. Então, o software já me dá, eu vejo algum animal, eu quero saber se esse animal tá toda vez que eu tô vermifugando ele direto. Eu vou lá na ficha dele e aparece pra mim. Todas as vezes que eu vermifuguei, vermifuguei todo mês que eu tô vermifugando, vamos descartar. Porque às vezes, se você não tivesse anotação, então todo dia a gente tem que estar aqui, tem que estar anotando também. A gente está todo dia aqui, mas todo dia anotando, porque até para eu tomar decisões, eu tenho que ter informação. Eu não posso tomar decisão no escuro.
eu vou descartar aquela ovelha porque eu acho ela feia, eu vou descartar. Se ela for produtiva, for boa, produz bem, tá entregando um cordeiro de qualidade, cordeiro pesado, né? Então, assim, para a gente tomar decisão, a gente tem que ter essas informações, tanto no papel quanto no software. Então, muitos produtores não têm essas informações. É um erro, assim, que eu acho. O principal é essa questão, sabe? Quer produzir, mas eles não têm anotação, não anota, não sabe que ovelha que tem, não sabe se a ovelha é produtiva, se a ovelha é improdutiva no seu rebanho. Não cria um histórico do animal. Não cria, né? Aí a gente não tem como avaliar, não tem como falar, vou descartar essa é boa, essa é ruim, se eu não tenho um histórico, se eu não tenho informações daquele animal. Te digo com toda a segurança e com todo o aval da nossa doutora em zootecnia aqui, que daqui a uns anos nós vamos ter um rebanho de cordeiro da Indaiá que ele vai ser extremamente adaptado para o Mato Grosso do Sul, para a nossa realidade, em relação à temperatura, à altitude, verminose, né? Então, porque a gente está selecionando esses animais que eles têm um potencial produtivo e rusticidade. A gente faz carne, a gente não faz genética, né? Mas para fazer carne, a gente também tem que ter essa seleção, né? Com certeza. O cordeiro, ele ainda, apesar de ser novo para o brasileiro, assim, ele tem uma demanda muito grande. Então, quando você vai assim nos grandes centros, eu sempre vou nas lojas e vou lá procurar cordeiro. E eu vejo a escassez de produto. E quando tem esse produto na gôndola, ele é importado. E nós temos condição de ser muito mais competitivo do que esse produto que vem de fora, que é tributado. Então a gente quer introduzir isso daí na dieta do brasileiro e a gente acha que o brasileiro ele tem condição, tanto financeira como de paladar, para estar adquirindo esse produto. Eu acho que paladar não falta, porque quando você chega em qualquer churrascaria, em qualquer ou restaurante que tenha essas carnes, você sempre vê um grande número de pedidos. Então, sim. O que falta? O que você acha que falta para implantar? É a cultura? É a falta de incentivo? É a falta de investimento? Porque, como você disse, a mesma gestão do bovina é a gestão do cordeiro. Só que o cordeiro precisa de mais uma ciência, uma higiene, que hoje todo mundo está implantando também no bovino, né? Não existe mais aquela coisa bagunçada. Eu acho que a gente tem que evoluir essa sistemática de produção. A gente tem que ter animais de qualidade, padronizados. O Brasil ainda tem muito poucos criatórios que padronizam esses animais. Padronizam idade, raça, sexo, alimentação, né? Então essa padronização ela é extremamente importante. Para a pessoa não passar aquela gafe. Vou lá e compro um cordeiro excelente, consumo com a família, recebo um mundo de elogios, depois chamo os amigos, vou lá e compro aquele mesmo cordeiro, tá? E passo a maior vergonha da minha vida. Então, nós temos que padronizar essa sistemática de criação. E é isso que nós estamos tentando fazer nesse ambiente. Que é um ambiente assim, que eu volto a falar assim, sem uma mão de obra específica, sem um controle de pesar, medir, isso daqui, a paixão não pode ser maior que o negócio. Então isso tem que dar dinheiro. Então, pode dar. Né? Então a gente precisa dessa mensuração diária, dessa mensuração sistemática. E a gente tem que confiar nela e ela tem que ser muito precisa. Então a gente bate muito nessa tecla aí. Mas qual é a sua visão? Me conta sobre esse desequilíbrio. Eu importo carne para colocar no meu restaurante, na minha churrascaria, na minha rede, porque eu não tenho produtores suficientes. Por que essa deficiência? Aonde você acha que está o erro? Eu acho que a primeira questão é cultural. Isso na Europa, a criação de cordeiros, geralmente já são feitas assim pelas famílias, isso aí já fez parte da evolução familiar. Então as pessoas têm uma intimidade com a criação de ovinos. O brasileiro não tem, ele tem assim um criatório de subsistência. Então ele tem lá uma meia dúzia de matrizes e aquilo ali é para dar para um amigo, para dar para um parente, né?
Então é para comer um no fim do ano, lá numa confraternização. Então ele não tem métrica de produção, diferente do bovino. O cara já tem métrica de produção. O furo é muito mais embaixo no bovino. Você errar um criatório de bovino pelo volume, pelo valor que aquilo tem, pelo valor embutido que aquilo tem, então assim, se você errar no bovino, ele aceita menos desaforo do que você errar no ovino, porque os criatórios são menores. Então o próprio criador ele não se aventura nessa seara de tentar criar ovinos. Tivemos muita dificuldade, temos ainda até hoje, a questão de matar os carneiros, né? Não existe um frigorífico específico para carneiro dentro do estado. Os frigoríficos hoje querem uma escala de pelo mínimo 200 cordeiros para eles parar de matar boi no dia e matar cordeiro. Então é difícil, porque são poucos os criadores de cordeiro que criam cordeiro mesmo. Tem muitos que têm aí cordeiro para vender, mas é 10 cordeiros, é 20 cordeiros. O Darcy foi, olha, muito assertivo em falar que a gente tem um grande problema estrutural para abater esses animais. Porém, assim, como é que nós produtores vamos cobrar da indústria, que tem uma estrutura extremamente adaptada, se a gente não tem mercadoria para ser abatida? Eu não consigo me ver assim, eu hoje como investidor vou abrir uma estrutura só para abate de cordeiro. Então a gente acaba usando estruturas que são mistas para abate de pequenos animais, né? Que as pessoas podem, que tem, elas tenham inspeção para realizar, porque a gente comercializa essa carne, né? E, então a gente precisa de todas essas inspeções. Então eu acho que a partir do momento que a gente começar a fazer, ter escala, ter sanidade, isso, a gente ter animais, a indústria ela vai ver com bons olhos esse ambiente aqui de, não, eu preciso ter uma estrutura para estar abatendo esses animais, porque eu tenho tiragem, eu tenho volume, né? Senhor Darcy, Júnior, Arthur, foram alguns dias intensos de gravações. Nós conhecemos o que há de melhor exemplo, trabalho, força, visão de futuro, né, senhor Darcy? Conta para nós aqui nessa despedida que foi essa história criada pelo seu pai, pelo senhor, o sentimento de chegar aqui, olhar e ver tudo pronto hoje. Eu, quando saí lá do Rio Grande do Sul, vim aqui para o Mato Grosso do Sul, eu vim com a mente seguinte, eu vou ser bom no que eu vou fazer. Eu lá não tocava lavouras, nós tínhamos lavoura, mas eu tocava outra área, que era armazém, caminhão, material de construção e tal, que a gente tinha comércio e oficinas, diversificado lá. E eu tocava essas partes, eu não mexia com lavoura, mas eu vim para cá e comecei a aprender como tocar as propriedades, a propriedade que nós tínhamos aqui, né? De 2002 a 2020 eu fiz aquisição de áreas, tudo junto a duas propriedades, né? Que é a fazenda Indaiá 2 e Indaiá 3. E a cabeça do senhor é muito parecida com a cabeça do Júnior, porque o Júnior tem essa mentalidade também, né? Esse conceito de trabalho, né, Júnior? Vou aproveitar esse gancho do Darcy de falar de crescimento, né? Então eu vejo assim, um senhor que veio para cá há muitos anos atrás, recebeu da família ali para tocar 4.000 e poucos hectares, e hoje está sentado aqui para fazer essa reportagem com 20.000 hectares. Aqui não veio dinheiro da indústria, não veio dinheiro do comércio, não veio dinheiro público. Ele cresceu produzindo, né? Então eu acho que assim, isso é um símbolo de meritocracia. Cresceu muito na horizontal, hoje cresce muito na vertical. Então a gente vê assim que essa construção de uma vida, ela tem um significado muito importante para todo o setor produtivo,
porque você veio aqui através de indicação do setor produtivo, querendo ver técnicas produtivas. É dona de um veículo de comunicação chamado Produz. Então, essa notícia, essa história, ela foi longe. Ela continua andando. Andou durante muito tempo no boca a boca, depois muito tempo no impresso, agora anda no digital. Porém, a boa notícia anda muito. Agora eu queria inverter um pouquinho os papéis, porque eu sei da sua andança. Eu queria que você falasse o que você viu. Porque isso aqui para nós, como faz parte do nosso cotidiano, a gente sempre gosta de escutar um feedback de quem é de fora. Porque você vê coisa boa, coisa ruim, coisa mediana, você conversa com um grupo muito diverso de produtores. Então, para nós também agora, eu acho que a maior contribuição da Produz e sua seria dar um feedback para nós do que você viu dentro dessa variedade de sistemas, o que a gente tem que melhorar, tem que fazer, o que te agradou, o que não te agradou. Agora eu acho que é a hora de passar um pouquinho a bola para você. Júnior, seu Darcy, eu fiquei impressionada com a organização que vocês mantêm tanto do escritório e a ligação com as propriedades, a distribuição das fazendas, de como vocês trabalham, a mais próxima da cidade, a logística que vocês usam, a parte ambiental de uma forma tão alinhada com a produção de grãos e a produção pecuária, a organização dos corredores, das estradas dentro das fazendas, a organização de vocês e o carinho de vocês para com os colaboradores, a forma que vocês tratam eles, as casas que são construídas muito confortáveis, o ambiente de trabalho, são detalhes riquíssimos que toda propriedade teria que ter como modelo. Porque quando você trata tanto a terra como a produção e os colaboradores com o mesmo carinho e com a mesma presteza que eles te dão, isso aí só cresce. Então eu fiquei impressionada, né, com a qualidade dos animais, com a qualidade da ração produzida, do alimento que vocês produzem, da soja que quase me cobriu. Nós pegamos um pé de soja aqui com 8 galhos. É uma produtividade incrível. A simplicidade da família, a simplicidade das meninas, né? Das 2 filhas, uma sua esposa, né? O neto que já está sendo preparado, essa sucessão que está acontecendo naturalmente. Então, isso tudo só faz com que a Produz queira cada vez mais mostrar esse tipo de história. Por que mostrar esse tipo de história? Porque tem gente desistindo. Tem gente que no primeiro obstáculo fala, não consigo. Eu ouvi do seu Darcy, você, que teve algumas culturas que vocês experimentaram que não deu certo, perdeu tudo. E aí, perdi, vou parar. E me impressionou, ele falou, não, vamos tentar outra coisa. Não, vamos fazer isso. Outra coisa é que o seu Darcy aproveita tudo. Em tudo ele acha onde recolocar. É importante, porque nós não podemos estar desfazendo das coisas. Então, eu realmente estou impressionada com o projeto das Fazendas Indaiá, da simplicidade, do profissionalismo, da gestão da família Boff. É claro que todo projeto tem que dar dinheiro, tem que se pagar. Mas a gente sempre pensou assim, que a gente faz uma boa contribuição para a humanidade, porque a gente tem um espírito produtivo, a gente produz alimento, produz fibras vegetais. Então, isso é muito satisfatório trabalhar nesse sentido também. Espero que a gente tenha contribuído bastante assim para esse público que você tem, para essas pessoas interessadas. A fazenda sempre esteve de portas abertas para estar atendendo quem tem vontade de melhorar, de evoluir, né? Agradeço também a sua contribuição aí através desse feedback. Eu não sei se você vai ficar bravo, porque a gente não tinha preparado, né?
Mas eu resolvi fazer que ele teria que ser assim, ele teria que ser espontâneo mesmo. Uhum. Porque você viu que em todo lugar a gente não tenta maquiar as coisas. Esse, Júnior e Darcy, foi o propósito do retorno da Produz. Trazer de volta a voz do verdadeiro produtor rural. Não aquele que tem tudo fácil, ou aquele que reclama de tudo. Porque outra situação que eu não vi aqui foi reclamação. Isso para mim também, eu aprendi isso com meu pai. Não reclame, agradeça todos os dias, inclusive pelas dificuldades. E isso eu vi, o otimismo mesmo diante das dificuldades. Então, esse é o retorno da Produz, é para trazer histórias de vida como vocês, o verdadeiro produtor rural. E poder calar um pouco a injustiça que acontece hoje na mídia, na internet, contra vocês, contra nós, contra as nossas famílias e contra a forma que nós trabalhamos. Eu acho que todo produtor rural, todo pecuarista, ele tem que se espelhar em alguém. E o nosso também não foi diferente no começo da nossa jornada. A gente sempre tentou replicar as histórias de sucesso, as coisas que dão certo. Testar, medir, pesar e trabalhar. Então isso eu acho que é uma receita, é pegar todos esses ingredientes, procurem as pessoas de referência. As pessoas que vão agregar ao sistema de vocês. Existem pessoas que tentam fazer um pouquinho de tudo e não são bons em nada, né? Então, essas pessoas são muito ruins de conviver. Então, eu acho que viver com pessoas realizadas, que fazem o que gostam e têm sucesso naquilo, independente do que for, Cláudio. Independente do que for, a pessoa tem que ser boa naquilo que faz. Isso, né, seu Darcy? Foi o que trouxe o senhor para cá, né? Eu vou e você... Você é bom naquilo que eu faço, né? Só queria citar um exemplo assim que passou por nós, né? Nessa época de entrar em pecuária, fazer carne de qualidade. Nós fomos lá no Vermelho Grilho, numa época era uma outra empresa lá do sul do estado que fornecia para eles, um outro grupo. Nós era pequeno, né? Assim, e a gente procurou eles e tal, e chegou ao ponto que essa outra empresa que fornecia para eles entrou cana também. Então eles ficaram sem fornecedor. Aí eles procuraram nós. Nós conseguimos fornecer para vocês carne de qualidade. Vamos trabalhar junto e vamos conseguir. E hoje, graças a Deus, nós temos aí uma das melhores carnes do estado. E deu certo. Eles pegaram nós, estão muito satisfeitos com o nosso fornecimento e nós também conseguimos agregar valor nessa carne de qualidade. A Produz e a equipe da Produz agradece a família Boff, as fazendas Indaiá, por nos receber, por nos permitir levar aos nossos espectadores essa mensagem de persistência, de positividade, de fé, de liderança, de saber o que quer e focar naquilo que queremos chegar. Obrigado, Fazendas Indaiá, família Boff. Finalizamos a nossa primeira temporada com um episódio especial sobre a produção de cordeiros e os desafios da ovinicultura no Brasil. As fazendas Indaiá mostraram que é possível inovar e garantir carne de alta qualidade para o mercado nacional. Com um projeto pioneiro, elas se destacam como referência neste setor. Agradecemos a Deus pela oportunidade de conhecer e levar até vocês projetos e histórias incríveis. Agradecemos à família Boff, Sr. Otávio, que com visão iniciou esse fantástico projeto nas terras do Chapadão Sul-Mato-Grossense. Ao Sr. Darcy, por nos permitir contar em detalhes os desafios que o levaram a construir este legado importante para a produção brasileira, Fazendas Indaiá.
Foram muitos episódios contando histórias do agro brasileiro e essa jornada só está começando. Gratidão a todos vocês por acompanhar essa temporada e até a próxima.